Amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez nesta congregação e agora ainda mais por estar sendo pastoreado pelo meu amigo que acabou de sair. Tá aqui. Meu amigo pastor Danilson. Esse casal, Danilson e Cíntia, é um casal muito querido por nós. O Senhor nos deu como amigos aqui em Fortaleza. Quando aqui chegamos, há poucos dias aqui, nós fomos ministrar ali na Cidade Oeste, né? E ali a gente conheceu essa família e foi amor à primeira vista, viu? A gente tem, desde esse dia, nós temos cultivado um bom relacionamento. Danilson também é uma pessoa qual nós nos aconselhamos, sempre ouvimos os seus conselhos. Homem muito usado por Deus, muito prudente e melhor do que eu, vocês devem estar experimentando isso aqui, né? A bênção que é ter o pastor Danilson, a sua esposa, a irmã Cíntia e a Milena com vocês. Essa igreja também é muito especial para mim, né? Quem aqui lembra de mim? Assim, quem aqui? Rapaz, é outra igreja. Rapaz, chegou muita gente nova, principalmente os jovens, né? Muitos jovens. E quando eu cheguei aqui no início de 2013, foi uma das igrejas que nós frequentamos nos primeiros dias. Fomos muito bem acolhidos aqui. Está ali o meu amigo Francícero, né? Francícero e a sua família nos acolheu aqui muito bem, né? Foram pessoas usadas por Deus para nos abençoar. E nós temos aqui muitos amigos, né? Pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa trajetória. Barbosa, Valmir e muitos irmãos que nós amamos e temos um carinho especial. Queridos, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, mas eu quero dizer que eu não estou casado mais com a mesma mulher. Irmão, ela está melhor. Irmão que assustou, misericórdia, no culto da família, irmão, diz um negócio desse. Não, ela está melhor. Ela está melhor do que quando nós chegamos aqui. Eu tenho certeza que ela não está casada mais com o mesmo homem, né? Porque o Evangelho, irmãos, ele faz isso na nossa vida. Ele vai nos deixando melhores. Eu falei, minha filha, você tinha coragem de ficar casado comigo 50 anos, com o mesmo que você casou? Ela disse, é difícil, viu? Então, a gente tem experimentado a graça de Deus na nossa vida, que tem nos transformado a cada dia em pessoas melhores. Então, eu olho para a minha esposa há 12 anos atrás, quando nós nos casamos, e ela hoje é uma pessoa melhor do que era, e ela também já me disse isso, falou, você é uma pessoa melhor do que quando a gente casou. E graças a Deus, né, irmão? Já que a lata não dá para melhorar muito, pelo menos o coração, né? Isso, o nosso caráter, Deus pode melhorar, transformar e nos ajudar a sermos pessoas melhores. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade. O pastor Danilson disse, olha, irmão, para eu vir aqui, eu estou na congregação de Monte Castelo há 1 ano e 3 meses, vamos fazer 1 ano e 3 meses lá. E é o primeiro domingo que eu saio integral da igreja, assim, para ministrar numa igreja. E eu creio que, primeiramente, Deus permitiu que nós estivéssemos hoje aqui, né? Não esperava ser convidado essa semana, foi meio que em cima, assim, da hora. Mas quando o Danilson me mandou essa mensagem, eu ouvi a voz do Espírito Santo no meu coração assim, vá. Não é ele que está simplesmente lhe convidando. Eu quero que você vá àquela igreja. E nós sentimos isso desde o primeiro momento. E conversei com os irmãos, hoje também é culto da família lá. E eu penso, irmãos, que um pastor, uma das suas funções é que ele possa sair da igreja sem ter o medo de que não vá acontecer. Porque é para isso que a gente investe nos irmãos, ensinando, aconselhando, conversando. E é para quando a gente precisar sair, a igreja continue sendo igreja. Um irmão disse assim para mim, pastor, o senhor vai viajar para Pernambuco, vai deixar a gente 15 dias sozinho. Eu falei, rapaz, tem 80 anos que vocês ficaram sem mim. Por que vocês não podem ficar 15 dias? A igreja lá vai fazer 82 anos, vocês ficaram 81 anos sem mim, vocês não vão ficar 15 dias sem mim? Aí ele começou a rir e falou, é verdade, pastor, o senhor tem razão. Então,
Nós somos servos de Deus, servimos a igreja, e eu tenho certeza que o culto vai ser uma bênção lá, está sendo uma bênção, porque a presença de Deus está lá, assim como está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse momento é um privilégio para nós estarmos juntos aqui. Mais do que pregar a palavra, irmãos, é estarmos juntos adorando a Deus. E eu tenho acompanhado nas redes sociais um grande mover de Deus aqui. E agora vocês estão sendo chamados de família expedicionários, assim? Família expedicionários. E eu estou no culto da família. Então família expedicionários, culto da família. Eu tenho que falar hoje sobre família e sobre relacionamento. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Não há nada. Quinta-feira eu preguei na doutrina lá na congregação, e eu falei que não há nada mais importante e fundamental para o desenvolvimento de uma comunhão verdadeira do que o relacionamento na família. Se a gente não conseguir desenvolver uma comunhão dentro da nossa casa, não adianta a gente querer insistir com isso na igreja, porque a gente não vai chegar muito longe. A família é o principal lugar para a gente desenvolver os valores do reino de Deus e usufruirmos da graça de Deus. Se nós não conseguimos sentir a graça de Deus na família, viver a graça de Deus na família, sermos abençoados com a graça de Deus na nossa família, nenhum outro relacionamento que a gente venha a ter, nós vamos conseguir vivenciar a graça de Deus. O lar é o principal lugar para Deus manifestar a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler alguns versículos em Lucas capítulo 15, conhecido o texto como a parábola do filho pródigo. Embora eu tenha mudado a minha concepção com respeito a esse título dado à parábola, porque o personagem principal aqui não é o filho, nem o mais novo, nem o mais velho. O personagem principal aqui é o pai. Joaquim Jeremias, um estudioso do Novo Testamento, um alemão, teólogo, ele disse que essa parábola deveria se chamar a parábola do pai compassivo, e não do filho pródigo, porque o grande diferencial nessa parábola é a atitude do pai. E nós vamos entender o porquê disso. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Só quem está alegre nessa noite pode dar um glória a Jesus? A nossa reunião tem que ser uma reunião alegre, porque é uma reunião de gente que estava perdida e foi achada, né? Se tem um lugar que a gente tem que se alegrar, é na casa de Deus, porque é onde chega perdido e é achado. Então, o que é que nos iguala aqui nessa noite? É isso. Todo mundo estava perdido e foi achado.
E quem sabe você entrou aqui nessa noite meio perdido. Eu quero lhe dizer que Jesus, ele veio para te achar por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como eu disse, esta parábola, embora seja chamada a parábola do filho pródigo, eu prefiro chamá-la de a parábola do pai compassivo. É uma história de família e nós podemos nos identificar aqui com dois personagens. São três personagens principais: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Dois personagens nós nos identificamos de cara. Nós não temos dificuldade de nos identificarmos com esses dois personagens. Primeiro, o filho mais moço. O filho mais moço reflete aquele que decide viver a sua vida longe de Deus. O pai aqui não é Deus, ele representa Deus. Porque quando o filho mais moço ele volta, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Então o pai aqui não é Deus. O pai aqui é um pai de dois filhos diferentes, mas ele conseguiu representar Deus muito bem. Ele conseguiu representar Deus tão bem que ele é confundido como se fosse Deus. E quando nós representamos já Jesus tão bem, as pessoas nos confundem também com Jesus. E nesta parábola nós temos dois personagens que nós nos identificamos. O primeiro é o filho mais novo. Ele decide viver a sua vida longe do pai. E ele toma algumas atitudes. Primeiro, ele chega até o seu pai e ele pede a sua parte na herança. Isso não era algo incomum. O pai poderia repartir a sua herança ainda em vida com seus filhos. Mas os filhos não poderiam usufruir da sua herança enquanto o pai estivesse vivo. O pai poderia ainda em vida dizer: olha, essa aqui é a sua parte, essa aqui é a sua parte, essa aqui é a sua outra parte. Mas eles só podiam usufruir depois que o pai tivesse morrido. Mas o pai, ele quebra o primeiro paradigma. E nós vamos falar de quebra de paradigmas também nessa noite. Qual que é o primeiro paradigma que ele quebra? Ele deixa o filho dele usufruir de algo que não podia naquela sociedade. O filho diz: pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai divide a herança entre os dois filhos. O primogênito recebe 2/3 da herança, ele recebe a porção dobrada. Se o pai tivesse 30 cabeças de gado, o filho mais velho receberia quantas? 20. E o mais moço 10. Só que eles não podiam usufruir ainda, porque o pai estava vivo. Mas o pai então ele disse: está aqui a sua parte. E o texto não diz, mas depois de um tempo, a Bíblia diz que Jesus está dizendo que o filho ele ajunta o que ele tem e vai embora. Ou seja, o pai quebrou o paradigma de permitir que ainda em vida o filho pegasse tudo que era dele e fosse viver longe do pai. Porque eu quero lhe dizer uma coisa: Deus ele reparte a sua herança conosco. Mas a herança que Deus reparte conosco é para nós desfrutarmos na presença dele. Não existe nenhuma riqueza que Deus possa nos dar que vai ser útil para nós, ou que vai ser uma bênção para a nossa vida, se a gente quiser desfrutar o que Deus nos dá em Cristo, longe dele. Vai acabar, porque o que faz com que a riqueza seja bênção para a nossa vida, não é a sua quantidade, nem o seu valor, mas é porque ela veio do Pai, é desfrutada na presença do Pai, e é celebrada diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então o pai diz: você quer tudo? Parafraseando o texto, ele pega a sua parte e ele vai embora. E longe do pai, ele começa a gastar, ele começa a viver tudo aquilo que ele queria viver. E ele não podia viver na presença do pai. Ele não podia viver a vida que ele queria viver na presença do pai. Então ele decide viver as suas experiências longe da presença do seu pai. Não sei se para não afrontar a sua autoridade, não sei se para não ferir o pai vê ele naquela situação, então ele vai experimentar tudo longe do pai. E quando acaba tudo, a fome vem, as dificuldades vêm, os amigos somem, as amizades somem, e ele passa
a viver uma grande necessidade na sua vida. Um teólogo disse que esse filho devia ser um filho que não trabalhava. Nós vamos falar depois sobre trabalho. O que trabalhava era o mais velho. Então, por não trabalhar, ele não sabia muito o que fazer. Deram para ele a pior coisa para fazer. Não tinha muitas qualificações. E aí ele vai agora trabalhar cuidando de porcos. A fome é tão grande que ele necessita e tem a vontade de comer o que aqueles animais estavam comendo. E aí um certo dia, naquela miséria, naquela necessidade, padecendo tanto sofrimento, Jesus diz que ele cai em si. Ele cai em si. Irmão, cair não é bom, mas cair em si é muito importante. Algumas mudanças na minha vida só aconteceram comigo depois que eu caí em mim mesmo. Não adianta as pessoas caírem do seu lado. Você olha alguém caindo do seu lado, você se sensibiliza, você até fica assustado. Mas só o que provoca mudança na nossa vida é quando nós caímos em nós mesmos. Tem gente que perde tudo, mas não cai em si. Tem gente que perde a esposa, perde o esposo, perde o filho, perde a família, perde o trabalho, mas não cai em si. Tem gente que cai do cavalo, mas não cai em si. Alguém disse que Saulo foi transformado em Paulo quando caiu do cavalo, mas na verdade foi transformado quando caiu em si. Não importa a queda que você tenha passado, se você não cair em si, nada vai acontecer. Mas quando você cai em si, você dá o primeiro passo para ser levantado pelo Senhor. Então aquele jovem, ele cai em si, era um jovem, não tinha muita experiência, não sabia muito o que fazer, era o filho mais novo. E depois de viver as suas experiências e fracassar em cada uma delas, porque ele não apenas pecou, mas ele estava longe do Pai. E longe do Pai, nós somos mais um na multidão. Você acha que é difícil se relacionar na igreja? Você acha que é difícil se relacionar na família? Fique sem família. Fique sem igreja. Fique sem pastor. Você vai ser mais um na multidão. Essa semana 2 pessoas famosas suicidaram. Um cozinheiro, um chefe internacional e um estilista. Ricos, famosos, escritores, mas tiraram sua vida. Sem o Pai, sem família. Somos mais um nesse mundo, nessa selva de pedra. Mas o filho, ele cai em si. Quando ele cai em si, a primeira coisa que ele reconhece é que ele pecou. Ele cai em si e diz: pequei contra o céu, porque eu estou desonrando o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra a palavra de Deus, eu pequei contra o Senhor. E todo pecado que a gente comete, primeiramente é contra Deus. Antes de pecar na minha casa, na minha família, primeiro eu pequei contra Deus. Antes de pecar contra o meu próximo, primeiro eu pequei contra Deus. E esse reconhecimento do filho é o primeiro passo. Ele reconhece que pecou contra o Pai. Ele reconhece que pecou contra o seu Pai. Além de Deus do céu, ele pecou contra o seu Pai que o cuidou, o seu Pai que o criou, o seu Pai que lhe deu tudo o que ele tinha, que fez dele a pessoa que ele era, que lhe deu uma família, que lhe deu um lar, que colocou à sua disposição funcionários, servos e grande riqueza. Um Pai que não lhe negou, inclusive a parte da herança, e quebrou um paradigma naquela sociedade para dar ao filho o que ele queria. Ele pecou contra esse pai. E ele disse: eu vou voltar. Eu vou voltar. E eu vou dizer: olha, eu quero ser um empregado teu. Esse pai, ele era tão bom. Sabe como a gente conhece uma pessoa que é de bom caráter? É como ela trata as pessoas que estão abaixo dela. Você acha que se o pai desse filho fosse um mau patrão, ele queria ser um empregado dele?
Esse pai era tão bom, mas tão bom, que ele disse: até o empregado dele ele trata bem. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tem filhos que não valorizam o pai que tem, mas tem muita gente aí fora que valoriza o pai que você tem, queria ter o pai que você tem. Eu fico pensando naqueles empregados, se pudessem ter aquele homem como pai, mas não tinham. Mas o filho diz: ele é tão bom, esse meu pai é tão bom que eu quero ser um empregado dele, que até os empregados ele trata bem. Os empregados são melhores tratados do que eu estou aqui. E ele volta, e quando ele volta, um escritor chamado James Stewart, ele disse que o pai aqui está numa situação de que o pai não precisava mais trabalhar. É interessante que quando o filho volta, o pai não está trabalhando. O pai está o quê? Parece que está esperando. Você que é pai hoje aqui, você que é mãe, como você tem orado pelo seu filho? Como você tem vivido? Irmãos, aqui não estamos falando de um pai qualquer, nós estamos falando de um muito rico. Ele poderia ter muitas ocupações, ele poderia estar justificando a sua ocupação, dizendo: não, meu filho escolheu a vida dele, ele recebeu a herança, teve tudo o que ele tinha, agora eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha fazenda, eu vou cuidar da minha vida, eu vou aumentar a minha riqueza. Mas o pai não, o pai estava aguardando aquele filho. E o escritor James Stewart vai dizer que ele vai dizer assim: o pai, ele tem uma atitude aqui que ele quebra o outro paradigma. Um ancião não podia fazer o que esse homem fez. No Oriente, um ancião não podia correr. Correr é coisa de jovem. O ancião, ele não corre, ele não pode perder a sua postura. Correr é uma afronta contra a sua dignidade. Mas quando ele vê o filho de longe, ele não faz assim: olha, eu acho que aquele camarada ali é o meu filho, e manda um empregado ir atrás dele. Tira ele da minha frente, dá um banho nele, troca a roupa dele, manda ele depois ele vir falar comigo. Eu faria isso. Aquele camarada está voltando assim? Isso é uma vergonha para mim. Não quero nem ver ele. Leva ele, dá um banho, troca a roupa dele, manda ele vir falar comigo. Diz a Bíblia que quando o pai viu o filho ainda longe, ele não esperou ninguém dizer: olha, o teu filho vem lá. Ele viu antes de todos. Antes que todos pudessem ver o seu filho e pudessem dizer: o teu filho vem lá, ele viu de longe. E ele se move de íntima compaixão. Não interessava se aquele filho era bom ou mau, se lhe deu alegria ou não. O que interessa é que esse pai, ele se move de íntima compaixão. Ele começa a se mover por dentro. E aí ele começa a correr. Irmão, você já pensou um ancião correndo com aquelas vestes longas? Eu imagino que ele teve que levantar as vestes, ele teve que cingir os lombos, e ele correu ao encontro do seu filho. E do jeito que ele estava, ele se lança ao pescoço, ele dá um beijo. Sabe o que significa o beijo aqui? Perdão, porque foi esse beijo que Davi deu em Absalão. Quando Absalão fez o que fez, e quando ele é levado à presença de Davi, segundo Samuel capítulo 14, versículo 33, diz a Bíblia que Davi pega Absalão e lhe dá um beijo. Não é fácil beijar Absalão. É fácil beijar José. O erro de Jacó é que Jacó ele beijava muito José.
E os outros 11 ele não beijava. O erro de Jacó foi ter feito só uma túnica, quando ele deveria ter feito 12. Se Jacó tivesse feito 12 túnicas, ninguém teria ido para o Egito. Mas como ele fez só uma túnica. Relacionamento é muito sério, irmãos. Eu consigo me identificar com esse filho, com o pai. É muito difícil, é por isso que a gente chama a parábola do filho pródigo. Porque se a gente botar a parábola do pai compassivo, nos choca. Chocou os fariseus, chocou os escribas, chocou o mestre da lei, nos choca um homem desse. Não é justo, nós não estamos falando aqui de justiça, nós estamos falando de graça. Não tem nada justo aqui é graça, irmão. E quando esse filho, eu me identifico com ele, porque depois da queda, nós andamos desgarrados como ovelhas, nós andamos segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que nós imaginamos para a nossa vida, longe de Deus, inimigos de Deus, distante do Senhor, longe das suas promessas. Esse filho mais novo, somos nós, enquanto estamos vivendo longe da presença de Deus, usufruindo tudo aquilo que Deus nos dá, porque Paulo vai dizer que nele nós respiramos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, tudo vem de Deus, a humanidade usufrui, tudo que a humanidade usufrui foi Deus quem deu. Inteligência, sabedoria, entendimento, ciência, conhecimento, tudo que o homem tem foi Deus quem deu, e Deus não tirou do homem, depois que o homem escolheu viver longe dele. A única coisa que Deus tirou foi a longevidade, por misericórdia da própria humanidade. Você já pensou um homem como Hitler vivendo 300 anos, 500 anos, 800 anos? Uma pessoa boa a gente quer que viva muito, mas e uma pessoa má? E um Stalin? Não vou citar políticos brasileiros não, viu? Nós não queremos. Mas tudo que o homem tem foi Deus quem lhe deu, reconheça ele ou não. Mas o que é que o homem ganha com isso? Sofrimento, vazio, tristeza, angústia, tragédia, miséria, injustiça, morte. Por quê? Porque embora tenham tudo que Deus deu, não tem a presença de Deus na vida. Estão longe do Pai Celestial. Nós nos identificamos com esse filho mais jovem, e nós nos identificamos com o mais velho também. O mais velho somos nós depois que já somos achados. O mais moço é quando a gente está lá fora, para fora das portas. Quando a gente entra pelas portas, a gente vira o mais velho. Mas Deus quer nessa noite que a gente fique igual o pai. O mais velho, ele era o filho, parece-me que exemplar. Ele era o primogênito. Ele aprende a profissão do pai. Ele herda a responsabilidade de cuidar das coisas do pai. Ele é o administrador da casa. Ele é aquele que tem a responsabilidade de dar nome e prosseguimento à família, de geração em geração. E ele trabalha muito, porque quando o filho volta e ele fica perguntando o que está acontecendo, alguém lhe diz: olha, teu irmão chegou e teu pai está dando um banquete, uma festa. E ele chega até o pai inconformado, ou melhor, ele está lá fora, e o pai vai até ele. Você pode só comentar com o irmão que está do seu lado e dizer assim: o pai que corre para abraçar o filho mais novo, vai lá fora conversar com o mais velho também. A festa está acontecendo, o que é que o pai podia pensar? Estamos bem, o mais moço chegou,
estamos celebrando, mas aí ele nota que está faltando quem? O mais velho. Se você eu dava um glória a Deus. O pai não quer ninguém de fora da festa. E aí ele vai lá fora e diz: rapaz, o que está acontecendo? Por que você está aqui? Este teu filho. Sabe que isso aqui não é coisa de Deus, viu? Quando dentro da família diz assim: olha, o teu filho. Sabe, quando o pai fala para a mulher assim, quando o marido fala para ela: teu filho. Você lembre dessa parábola aqui. Às vezes a mulher diz para a sogra, né? Olha, teu filho. Ó, lembra dessa parábola aqui. Isso aqui é desprezar, é não se identificar. É dizer, ele é teu, não é meu. E quando ele diz assim: esse teu filho fez o que fez, né? Parafraseando aqui o texto, e o Senhor recebe ele com a festa. Eu tenho trabalhado muito. Eu tenho trabalhado muito. Essa é para nós que trabalhamos muito na igreja. E nós às vezes nos achamos no direito de sermos tratados diferente pelo Pai. Eu fiz tudo isso. Esse chegou agora. Mas o mesmo sangue que foi derramado por ele foi por você. O evangelho não é justiça, é graça. É por isso naquela parábola dos trabalhadores, aquele que entra primeiro e o que entra por último recebe o mesmo pagamento. Aí os outros ficam revoltados, porque quem trabalhou mais recebeu o mesmo pagamento que trabalhou menos. Mas o evangelho não é pagamento, é graça. Se Deus fosse fazer justiça conosco, não estaríamos aqui hoje. Jesus continuaria no céu. Mas Deus usou de misericórdia e graça para com cada um de nós. Esse teu filho, eu trabalho tanto e não tenho nem um cabrito para os meus amigos, para dar um banquete. O pai olha para ele e diz assim: tudo que eu tenho é o quê? É teu. Porque ele tinha dividido a herança. O que ficou na fazenda era tudo do mais velho. O pai disse: o que eu tenho é seu. Eu já dividi, rapaz. Você não pegou porque não quis. Você não pegou porque você só pensa em trabalhar. Que mentira de festa. Você lá gosta de festa, e você lá gosta de celebrar, e você se importa com relacionamento. Você quer só trabalho. Você está bravo porque eu peguei um bezerro que era seu. Você está lá preocupado com festa? Você está lá preocupado com os seus amigos, e você lá tem relacionamento com ninguém? Você só pensa em trabalhar. Você está bravo é porque esse bezerro cevado era seu também, era da sua parte. Seu irmão não tem mais nada. E como eu matei para celebrar que ele voltou, você ama mais esse bezerro do que o seu irmão. Meus irmãos, vamos abrir mão dos bezerros para que outros sejam achados. Vamos abrir mão dos nossos bezerros cevados para que outros sejam restaurados. Vamos abrir mão dos nossos bezerros. Eu me identifico com esse filho mais velho. Você não se identifica? Eu me identifico. Quantas vezes nós somos igual a ele? Nós somos iguais a esse. E quando a pessoa chega, nós olhamos. Um irmão perguntou para mim: pastor, eu estou há tão pouco tempo na igreja, o senhor vai me colocar para fazer isso? Aí eu falei: como é que é, irmão? Disse: pastor, estou um pouco tempo na igreja, será que as pessoas que estão há mais tempo não vão ficar chateadas porque eu estou chegando agora e o senhor está me colocando para fazer isso aqui? Eu falei: eu também cheguei agora.
É isso que nós vivemos. O filho mais velho somos nós aqui dentro. Quando nós olhamos e não ficamos felizes quando a grande festa está acontecendo. Eu me lembro que uma irmã antiga chegou uma vez na igreja e a igreja estava numa grande celebração. E aquela irmã perguntou na porta, disse assim: o que está acontecendo? Ele falou: você não tem, que barulho é esse? Que coisa é essa? Que bagunça é essa? Não é bagunça não. Tem um pessoal lá dentro louvando a Deus, celebrando ao Senhor numa grande festa, porque tinham 2 jovens que estavam no mundo e aceitaram Jesus. Aí ela diz assim: grande coisa. Isso é motivo para fazer isso? Às vezes nós não dizemos, mas pensamos. Nós queremos medir a graça de Deus. Então por isso que é muito mais fácil a gente dizer a parábola do filho pródigo do que a parábola do pai compassivo. Porque a gente consegue se identificar com o filho, mas com o pai. A gente quer ser tratado como filho pródigo, mas a gente não quer agir como o pai. A gente quer ser acolhido como filho pródigo, mas a gente não quer acolher como pai. A gente quer ser beijado como filho pródigo, mas a gente não quer beijar como pai. A gente quer que as pessoas corram atrás da gente como o pai correu, mas não queremos correr. Nós queremos que quando a gente chega, todo mundo pare tudo que está fazendo e celebre uma grande festa. Mas depois que a gente está dentro, a gente não quer que celebre festa porque ele está chegando. Mas nessa noite, o Senhor nos chama para tomarmos uma posição diante dEle e dizemos: Senhor, me ajude a ser como esse pai aqui. O pai é o grande personagem dessa parábola. Os fariseus e os escribas, eles eram o filho mais velho. Os pecadores aos quais Jesus conversava com eles, prostitutas, adúlteros, publicanos, todos aqueles que eram colocados de lado, eram o filho mais moço. E esse pai, que aqui não é Deus, mas passamos a ver a imagem de Deus nele, porque ele age como Deus estava agindo através de Jesus. Jesus, ele nos mostra nessa parábola, e agora tentando aplicar dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Como está o nosso relacionamento? Quem nós nos identificamos aqui dentro do nosso relacionamento familiar? Filho mais moço? Estamos agindo como filho mais moço? Ou como filho mais velho? Eu estava meditando nessa palavra e eu percebi que esses 2 filhos, todos os 2 estavam errados. Ainda antes do filho sair. E ainda antes do filho mais velho dizer isso aqui. Porque na verdade, o dinheiro dado ao filho mais moço revelou quem ele era. E como o pai tratou o filho mais moço, revelou quem o filho mais velho era. Até o momento, parecia uma família perfeita. Mas quando o filho mais moço tem o dinheiro na mão, a primeira coisa que ele faz é o quê? Não quero saber do meu pai, não quero saber do meu irmão. E o filho mais velho, quando ele vê o amor do pai pelo filho, ele também demonstra o mesmo desprezo pelo pai e pelo irmão. O filho mais moço teve a coragem de ir para longe do pai, porque ele não amava o pai. O filho mais velho, embora não tenha tido a coragem de ir para longe do pai, ele também não amava o pai. Na igreja, às vezes nós somos assim. Nós chegamos como filho mais moço, e as pessoas nos abraçam, nos beijam, nos acolhem. E quando nós percebemos que já estamos fortes, saudáveis, nós vamos embora.
Às vezes nós somos filho mais velho. Nós ficamos aqui dentro. Temos tudo ao nosso dispor. Mas estamos tão envolvidos com o trabalho. De fazer. Olha, eu não sou contra nós trabalharmos na igreja. Deus sabe a minha rotina. Mas eu lhe pergunto, você tem trabalhado pelo trabalho? É o trabalho pelo trabalho? Onde fica o pai nessa história? Tem gente que está igual o filho mais velho, está dentro da igreja, está trabalhando dentro da igreja, mas não desfruta da comunhão com o pai, igual aquele que está fora da igreja. Porque a igreja é relacionamento. Eu preguei quinta-feira sobre a verdadeira congregação, e eu utilizei a carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 24, quando o escritor diz que nós não devemos deixar de congregar, e a gente acha que congregar é vir à igreja, mas não é. Congregar é ser igreja, porque vir à igreja não é congregar. Estar na igreja não significa estar congregando. Estar congregando é ser membro ativo no corpo de Cristo, é dar vida e ter vida em si mesmo, vinda de Cristo Jesus. Quando eu olho para essa parábola, eu vejo aqui Deus falando conosco, dizendo assim: esse pai se parece comigo, mas eu sou melhor do que ele. Esse pai aqui é extraordinário, mas Deus é melhor que ele. Deus é melhor que ele. Deus é muito mais compassivo, é muito mais amoroso, é muito mais misericordioso. Nós não conseguimos medir, não tem como medir a graça de Deus. Se você ler os evangelhos, se você ler as cartas, você vai ver a descrição da graça de Deus, mas não tem como medir, porque na nossa concepção, e para muitas pessoas pensam assim: onde abundou o pecado, tem que superabundar o quê? O juízo, a disciplina, a justiça, a ira, a fúria. Talvez se eu escrevesse o evangelho eu ia dizer assim. Se alguns teólogos escrevessem, iam dizer assim: onde abundou o pecado, tem que superabundar a ira de Deus. Não, mas onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Eu não consigo entender, irmãos, a graça de Deus. Durante a minha vida na igreja, 34 anos, cresci na igreja, eu já servi a vários deuses. Como assim, pastor? Faces de Deus que me passavam. Na minha infância me ensinaram a respeito de um Deus, esse Deus da Bíblia. Na minha adolescência eu fui descobrindo outro Deus, no mesmo Deus. E eu fui descobrindo, e a cada dia eu vou descobrindo que eu não conheço nada sobre esse Deus, e que esse Deus me surpreende a cada dia mais. Ele é muito mais do que a nossa concepção humana. O que nós podemos fazer, irmãos, é nos reunirmos em família e dependermos dessa graça de Deus em nós. Hoje é um culto da família e a gente precisa pensar no nosso relacionamento dentro de casa. E se tem algo que deve governar o nosso relacionamento da família, é a graça. Se a esposa não tiver graça para com o marido, o casamento não vai aguentar. Se o marido não tiver graça para com a esposa, o casamento não vai aguentar. Se os filhos não tiverem graça para com os pais, eles vão embora. Se os pais não tiverem graça para com os filhos, vão mandá-los embora. É interessante como um traficante consegue ser mais gracioso com um filho do que com um pai. Do jeito que o filho chega, o traficante pega ele e investe nele. E dentro de casa, como pais, nós não fazemos isso. O traficante não pergunta de quem ele é filho, onde ele mora, o que ele tem. É por isso que nós estamos vivendo isso na sociedade. Mas Deus nos chama nessa noite para quebrarmos essa trajetória que nós estamos caminhando. Nós mudarmos isso aí. E vocês são uma igreja extraordinária na presença do Senhor. Vocês estão hoje aqui pela graça de Deus, e Deus quer fazer grandes coisas através da vossa vida. Olhemos para esse pai da parábola e pensemos onde que ele acertou e onde eu tenho errado.
não é aceitar tudo que o filho queira fazer, mas é entender que existe a hora de manifestar a graça. O pai estava esperando. Dentro de um relacionamento, sempre alguém tem que esperar e crer que o outro vai mudar. Senão o relacionamento nunca muda. Se dentro de um relacionamento ninguém acreditar que pode haver uma mudança, se o pai não acreditasse que o filho poderia voltar algum dia, não importa, mas um dia ele iria voltar. Assim é no casamento. Minha irmã, creia que Deus pode mudar o teu marido. Creia que Deus pode mudar a tua mulher. Creia que Deus pode mudar o teu pai, o teu filho. Fique como pai, esperando a hora certa. E quando chegar essa hora, não venha com discursos, não venha com palavras. Simplesmente transborde a graça e deixe Deus fazer o resto. Você pode se colocar de pé e nós vamos orar pela sua vida. Quem pode louvar aqui? Eu quero orar sobre a sua vida nesta noite, humildemente. Se você está precisando de um milagre de Deus nos seus relacionamentos, você pode vir até aqui à frente em nome de Jesus? É a maior crise que nós estamos vivendo hoje, na igreja e fora dela, crise de relacionamentos. Mas eu tenho um Deus que nos ensina como nos relacionarmos. Tem alguém que está andando longe do Pai e quer hoje se reconciliar com Ele? Aqui, glória a Deus. Uma vida chegando. Receba o abraço do Pai, o beijo do Pai. Irmãos, eu estou sentindo a graça de Deus aqui sobre nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não está nessa parábola, mas na parábola da ovelha perdida, Jesus vai dizer que há alegria no céu por um pecador que se há. Deixa eu dizer uma coisa. Os anjos sabem celebrar mais uma vida do que nós. Irmãos, eu estou sentindo derramada a graça de Deus aqui. Se tem mais alguém, venha em nome de Jesus. Se você quiser abraçar alguém na igreja hoje aqui, quem sabe alguém que você não abraça. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Deus quer curar relacionamentos nessa noite. Se você quiser sair do seu lugar, não fale nada, apenas vai e dê um abraço. Você que recebeu o abraço, também não fale nada, apenas receba o abraço. Oh, Ramachuri Andarabadagacha. Sobre as águas tu também és rei. Pai, ministra esses corações aqui à frente, Senhor. Essa vida que volta para ti, que está de mãos dadas aqui com a sua esposa. Oh, glória a Deus, Senhor. Se alegre, meu irmão, com o que Deus está fazendo aqui. Não fique como o filho mais velho. Tudo é seu, tudo é nosso. Oh, glória. Oh, Deus bendito. Que em Cristo vive estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma. Deixa eu falar uma coisa para vocês que Deus está falando no meu coração. O pai daquela parábola tinha um filho que estava longe. Deus está dizendo aqui para mim que por esta porta entrarão muitas pessoas. Só que ele sozinho não vai conseguir abraçar todas e nem beijar todas. E Deus fala para mim que tem muitos irmãos mais velhos aqui, que hoje Deus vai mudar o coração e você vai passar a agir como pai. Entendendo que na casa do pai a festa nunca está completa enquanto tem um filho lá fora cuidando de porcos. Talvez você pense que você já participou de muitas festas, mas festas Deus está providenciando quando vidas começarem a voltar e a serem restauradas pelo poder do Evangelho. Eu quero orar aqui por pessoas que Deus quer usar com dons de acolher. Se você tem sentido isso no seu coração, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Deus quer levantar pessoas aqui para acolher vidas. Venha em nome de Jesus. Vocês não vão precisar pregar, vocês não vão precisar ensinar, vocês só vão precisar abraçar, beijar e dizer: a festa agora está completa. Se eu fosse você, eu não ficava fora dessa festa. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Você consegue sentir o amor do Pai aqui? Deixa o Senhor renovar a tua alma. Oh, para manchore manda passare bandahai. Ora manchore cora mansore bash. Irmãos, há uma onda do Espírito Santo de Deus sobre nós aqui. O apóstolo Paulo vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo não é ficar pulando, rodando, gritando. O enchimento com o Espírito Santo é nós termos a sobriedade de conseguirmos perceber o que Deus quer fazer através de nós. É estarmos não fora de si, mas estarmos dentro de si e cheios de Deus. Pai, eu quero te agradecer nesta noite por essas vidas que estão aqui à frente. Que o Senhor possa agora tocar cada coração, distribuindo segundo a necessidade de cada vida, Senhor. Meu Deus, a gente aqui que precisa ser abraçado por Ti, ser beijado por Ti. A gente aqui, Senhor, que quer ser um instrumento em Tuas mãos. Ó Senhor, e o Senhor me mostra uma grande multidão entrando por essas portas. E que se faz necessário que a igreja esteja atenta para ver ao longe e perceber a necessidade que cada um vai ter. Oh Deus, levanta vidas acolhedoras nesse lugar.
Repreende, Senhor, do nosso coração o sentimento de irmão mais moço. Se tem alguém hoje aqui pensando em sair, não saia. Não saia para usufruir o que Deus te deu longe daqui. Repreenda o sentimento de irmão mais velho, que se sente autossuficiente, sem ter a presença do mais moço, que se sente independente dos relacionamentos. Nós precisamos uns dos outros. Derrama sobre nós o coração do Pai desta parábola, Senhor, que representa a Ti, porque o Teu coração é muito maior, a Tua graça é muito maior, porque o Pai, Ele correu da varanda da sua casa, mas a Bíblia diz que o Senhor desceu do trono de glória para nos buscar. Abençoa essa igreja e ministra a Tua graça conforme a necessidade. Essa vida que se reconcilia, Senhor, toma em Tuas mãos. Oh Deus, firma os seus pés, guia os seus passos e lhe ajuda na caminhada. Pai bendito, derrama da Tua graça sobre nós e continue a nos abençoar em nome de Jesus. Se você puder abraçar o irmão que está do seu lado, se você puder saudá-lo com a paz do Senhor, dizer algo para ele, diga, porque nós estamos na presença do Pai, e na presença do Pai há abundância de alegria.